Bom dia, meus papagaios, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Já vai deixando seu dedão aí no botão. Um resumo como sempre. Nosso protagonista é o Satoru Gojo. O bicho é apelão demais, já fez a limpa nos monstros. E agora tem uma nova personagem que vai ficar com ele, a Han. Ela tá com um demônio preso no seu corpo. E agora o nosso Gojo fake precisa ficar vigiando ela o dia todo até conseguirem limpar o demônio do corpo dela. E nesse momento os dois estão na casa do Tang. Um dia chuvoso. O que não acontece no Nordeste? E uma pessoa pegando uma chuva, quem será que é? Assim que chega mais perto, é uma pessoa sem olho dizendo que sente muito Kião. Quem é Kião? Eu não sei. Nessa hora, a Han acorda assustada. E na frente dela, ela só vê dois olhinhos dourados olhando pra ela. E já começa a dar um grito pensando que tá vendo um monstro. Fica tampando a boca dela, perguntando o que ele planeja fazer com ela. O prota fala que ela estava inconsciente, murmurando sem parar. Só estava pensando em se aproximar para farejar se tinha alguma coisa estranha com ela. A Han pergunta se esse foi o caso, se ele pode sair um pouco de cima dela. O prota fala que o demônio no corpo dela foi selado temporariamente. Ela pode descansar bem essa noite. A Han fica perguntando se ele ainda está no corpo dela. O prota fala que de forma simples, ele estava correndo e ficou perseguindo o demônio, mas ele continua no corpo dela, não sabe por que ele não quer sair daí. Por isso, ela sempre vai ter que ficar com ele, até que encontre uma forma de se livrarem completamente do demônio. A Han já fica toda nervosa e envergonhada, perguntando qual é a diferença dentro disso e ficar num cativeiro. Como ela pode morar com um completo estranho? Quem sabe se ele não está mentindo ou deixando de lado essa questão apenas para ela esquecer o banho. E fala que agora há pouco o rosto dele estava tão perto que ele poderia ter beijado ela. O prota pergunta o que é esse negócio de beijar. O ogro fala que a moça está falando sobre beijo, é um afeto humano. O prota pergunta onde ela viu isso. Ela fala que viu nas novelas. O prota manda ela parar de assistir essas coisas, ela ainda é muito jovem para ver Malhação. A Han fica bravo perguntando se ele está se fazendo de idiota. O prota fala que não sabe do que ela está falando. É uma coisa tão nojenta comer a saliva dos outros beijando na boca. A Han fica sem entender por um pouco e fala que olhando para ele não parece estar mentindo, mas acha que ele deve ser o lendário idiota supremo. O prota fala que está tão cansado, eles vão continuar isso amanhã. Por enquanto ela deveria dormir. E o mestre dela disse que ele não deveria bater em mulher. Se ela quiser ir embora, não vai impedir, mas pode alertar de uma coisa: se ela não ficar ao lado dele, aquele cara no corpo dela vai reaparecer mais uma vez. Só ele pode garantir a segurança dela. E além disso, não manda ela ficar vagando por aí. Tem muitos demônios que moram nesse prédio, e se ela ficar assustada não é da conta dele. A Han deitada na cama fala que vai ter que ser assim, não tem pra onde ir. E mesmo parecendo desleixado, ele parece ser uma boa pessoa. Fica se perguntando por que tá muito cansada, nem parece que dormiu ontem. Mas assim que ela vai dormindo, umas coisinhas começam a se mexer na cama e um rabo pontudo aparece em cima dela. No outro dia já acorda assustada, falando que até agora não consegue acreditar no que aconteceu ontem. Ela tem mesmo que morar com aquele cara a partir de agora. Além disso, a coisa dentro do seu corpo, o que ela faz com isso? Mas quando vai olhar no espelho, dá um gritinho bem alto mais uma vez. O prota já vem perguntando o que aconteceu. É de manhã cedo, ela já tá tão barulhenta. Os dois ficam um pouco nervosos. A Han fica falando que não notou isso noite passada. Esse cenário é o coração da cidade. Fica se perguntando se está no distrito da cidade Lusang, o rei de todos os edifícios. Fala que isso deve ser um sonho. Apenas um quarto é 4 bilhões de reais para ficar aqui. Nunca conseguiria nem mesmo chegar perto desse local. O prota pergunta se ela é uma agente imobiliária. Ela não ficou chocada na primeira vez que veio aqui ontem. Fala que uma manhã tão clara e já fica ouvindo ela gritar de tão cedo. E pergunta que coisa é essa atrás dela aí. Quando a Han vai olhar pra trás, o rabinho dela tá se mexendo. Eu achei massa esse rabo. Ela já fica nervosa, fica perguntando que merda é essa, por que isso tá na bunda dela? O rabo dela na mesma hora já começa a fazer um ataque. O prota já desvia de boa.
Aqui vemos outra cena dele desviando do rabo, mas o rabo não é besta, ele faz curva e tenta fazer mais uma perfuração, mas nessa hora ele ativa o modo Sharingan e começa a desviar de todos os ataques rapidamente. Já vai indo pra cima da Han rapidamente, mas assim que o ataque ia pegar nele ele desvia e o ataque para antes de acertar ela. O Prota fala que isso é interessante, faz um teste jogando uma latinha de cerveja. Na mesma hora o rabo corta. A Han fica se perguntando se consegue controlar essa coisa. O Prota fica com os olhos brilhando, dizendo que isso também é muito legal, quer uma dessa na bunda dele. Han fica perguntando por que ele tá animado. Pergunta se ele não selou aquele monstro, o que aconteceu com essa cauda para aparecer. O Prota fala que o ataque dela quer saber o quão forte é aquela cauda. O ogro fica perguntando se não é muito perigoso fazer isso. O Prota manda confiar nele, ela vai ter que ir com tudo. O ogro começa a se concentrar falando que vai sim. A Han já fica concentrando o rabinho dela com tudo. O ataque do ogro é usando o cabelo e começa a esticar ele. O rabo já começa a rebater todos os cabelos, cortando tudinho como se fosse uma máquina. A ogro fica falando que foi bloqueado, hein? Meu cabelo não é tão duro assim. O Prota fala que aquilo já foi o bastante, é mais forte do que ele esperava. Fala que o poder da cauda é comparado com o demônio de rank B. Ela consegue controlar ele também, como ele consegue se autocontrolar sozinho. Acha que a cauda atacou porque ela ficou surpresa. Ela pensou que ela estava em perigo e atacou a coisa mais perigosa que estava por perto. Tenta dar um tapinha perto da cara dela, deixando ela surpresa. Na mesma hora, o rabo já tenta fazer outro ataque. O Prota fala que é como falou, mas isso é incrível. Mesmo depois de selar a consciência do demônio dentro dela, agora ela é capaz de usar as habilidades dele. A Han fica dizendo que isso é feio, vai ser tratada como um monstro se sair desse jeito. O Prota pergunta se ela realmente acha que isso é feio, não consegue entender, acha isso claramente muito legal. Mas de qualquer forma, da outra vez ela tinha chifre, acha que essa coisa consegue desaparecer. Manda ela se concentrar em tentar retirar. A Han começa a ficar concentrada, falando retirar, retrair, retrair, retrair. E o rabo aos poucos vai entrando de volta pra bunda dela. O Prota fala que ela fez um ótimo trabalho, agora ela vai ser boazinha e vai ficar em casa. É a primeira vez encontrando uma humana e um demônio que se fundiram. Tudo que pode fazer é esperar pra ver o que acontece. A Han fica falando que quer se juntar com o Penny Spector. O Prota fica sem entender nada e pergunta se ela tem coragem e ela quer morrer, parece. Uma mensagem começa a tocar. O Prota fala que realmente recebeu um novo trabalho. Mas fica surpreso, falando que agora ferrou. Assim que vai ler a mensagem direito, não era um novo trabalho, era Capitão Long mandando ele não fazer mais nenhum trabalho. Ele vai ter que ficar de olho completamente na garota. O ogro fica perguntando o que aconteceu, irmãozão Tang. O Prota fica nervoso, dizendo que perdeu seu único emprego. A Han fica dizendo que acha que pode ajudar com isso. O Prota manda ela parar de piorar as coisas, isso é tudo culpa dela. A Han fala que se a missão dele atual é observar, tudo que eles estão fazendo é dando uma folga pra ele. Enquanto ele não conseguir mais pegar missão pela companhia, ainda podem pegar trabalhos pessoais. O Prota fica rindo, dizendo que isso faz sentido, ela tem um ponto. Aí ele fala assim, como assim nós? A Han fala que sim, ela vai estar encarregada de conseguir trabalhos, então podem eliminar demônios juntos. Aí vão dividir os ganhos, ele fica com 70% e ela fica com 30%. O Prota fica analisando a situação para ver se é um bom negócio. A Han fala que está ansiosa para trabalhar com ele. O Prota fala que vai aceitar, mas só se ela não causar nenhum problemas. Para a maioria das pessoas, capturar um demônio significa arriscar suas vidas. Manda ela não pensar que ser um pouco capaz significa que ela será competente na companhia Spector. O mundo lá fora é 1000 vezes mais assustador do que ela pode imaginar, mas para ele é apenas um jogo, já que ele é o melhor caçador de demônios na cidade do sangue. E é muito chato para um cara e uma garota ficarem juntos em uma sala. Se ela tiver as habilidades para conseguir trabalhos, ele vai trabalhar com ela. A Han fica rindo, dizendo que tá acordo fechado então. Enquanto isso, um grupo de garotos numa floresta assustadora, perguntando o que eles estão com medo, o que tem para dar errado aqui nessa floresta. Eles estão indo para a base secreta deles, uma mansão mal assombrada. Assim que o grupinho chega na frente da porta, o Ash já fica com medo, falando que agora estamos lascados, hein, gente?
repente. O Naruto fala que as regras são essas, eles vão fechar os olhos e todos vão se esconder, e depois que ele contar até 100 ele vai procurar todo mundo, um pique-esconde, né? Assim que a contagem acaba, o Ash fala que já está entrando, vai começar a procurar atrás das árvores. Todos os garotinhos, nenhum tinha entrado na mansão. E Ash, você se ferrou, parceiro, ó. Os outros 3 ficam rindo, dizendo que ele foi muito trouxa. O do óculos fica perguntando se está tudo bem deixar ele lá fora, já que o pai dele é muito famoso. Se algo der errado, eles estão ferrados. O Naruto fala que ele está falando muito hoje, é só uma pegadinha. O que pode dar errado numa mansão assombrada? Eles estão fazendo isso para se vingarem do pai dele, porque o pai dele foi demitido e agora quer ser amigo dele. Aposta um salgadinho que ele vai se mijar lá dentro. Não é como se ele fosse encontrar outras coisas lá dentro também, né? O Ash continua procurando com a sua lanterninha de celular. Fala que verificou o primeiro andar inteiro, mas espera que estejam no segundo. Acha que esse lugar é assustador. Pergunta por que estão usando isso como base secreta. Fica nervoso, pedindo pra eles aparecerem logo e assustarem ele de repente. Se ele se mijar, com certeza vão contar para todos da sala. Quando vai andando mais na frente, vê uma pessoa e fala que finalmente encontrou um, mas essa pessoa não parece ser um deles. Assim que ia chegando mais perto com a sua lanterninha, fala que é uma garota, mas se pergunta por que tem uma lá. A garotinha fica mandando ele sair agora mesmo e já vem vindo pra cima dele, se aproxima mandando ele embora agora. O Ash, como uma boa pessoa esperta, já sai correndo sem olhar pra trás, mas dá uma olhadinha assim e fala que a garota que estava atrás dele sumiu. Mas na sua frente aparece um rato peludo pedindo para ele brincar com ele. O Prota só de boa fazendo seu feitiço de magia, tacando várias flechas de fogo, mas na verdade ele estava jogando videogame, lutando contra os demônios virtuais. Fala que ela trabalhou nisso o dia todo, mesmo assim ainda não terminou. Pergunta quando eu vou ter algum trabalho para fazer. A Han fala que finalmente terminou seu trabalho, botou alguns anúncios no LX. Assim que termina, uma mensagem já aparece. A Han fica olhando pra ele, falando que mesmo com alguém tocando a campainha, esse cara não liga. Ele realmente está tratando ela como se ela morasse aqui. Assim que ela vai abrir a porta, tem uma garota do peitão. Oxi, eu pensei que ela era o Prota. Que isso? A Pikachu fala que trouxe a mala dela e a scooter está no mecânico. A Han já fica sem entender de nervosa e pergunta quem é ela, se ela é aquela menininha de 5 anos. A Pikachu faz desculpa por não se apresentar antes. Ela é o demônio Atum, mas pode chamar ela de Yaya. A Han fala que isso não pode ser real, não faz nenhum sentido. Sim, acreditem, aquele ogro feio era a nossa Pikachu peituda. A Yaya fala que está feliz, que hoje pode ficar com ela a partir de agora. A Han fica falando que isso é um sonho, não tem como ser real. Como ela pode ser uma criança de 5 anos? E além disso, ela realmente tem 5 anos. Olha o tamanho daquele Pikachu. A Yaya fala que tem uma bolinha preta chamada bolsa espiritual. Quando aperta ela, ela é cobrida por uma pele humana. Quem escolheu essa aparência pra ela foi o irmão Tang. A Han fica nervosa falando que o Tang escolheu essa, hein? Por que será? Já fica com os olhão olhando pra ela. Fala que ele é incorrigível. Como pode deixar uma garotinha de 5 anos se parecer desse jeito? Pergunta se ele é humano. O Prota fala que ela é muito rude. Ela tá ficando na casa dos outros e ainda fica gritando e batendo nele. A Han fica bravo perguntando como ele tem coragem pra dizer isso. Ele não passa de um pervertido. Ela só tem 5 anos e ele escolheu essa pele pra ela. O Prota pergunta do que ela tá falando. O mestre dele disse que as pessoas gostam das pessoas de peito grande. A Yaya queria que os humanos gostassem dela e não foi fácil comprar pra ela essa bolsa espiritual, embora ele não faça ideia do que tem de tão bom nesses pedaços de bola de carne grande. A Han fica se perguntando se esse cara é mesmo um idiota ou ele está apenas fingindo. Fala que os humanos não são tão gentis como ela pensa. Manda ela se lembrar disso. Os garotos podem até gostar dela, mas não pode deixar que eles toquem ela. A Yaya fala que sabe o que ela quer dizer. Se ela fosse uma humana estaria em desvantagem, mas é um demônio, ela é mais forte. Não importa se realmente os humanos façam o que querem com ela, contanto que gostem dela. Se soubessem como ela realmente é, pensariam que ela é repugnante. A Han tenta confortar ela, dizendo que ela é uma garotinha gentil. Demônios como ela merecem ser tratados com respeito e gentileza. Com esse discurso, a Yaya começa a chorar. A Han fica perguntando se foi
foi muito dura, não estava tentando dar uma branca. Yaya fala que ela é realmente igual ao irmão Tang, são humanos bons, porque eles ficam dizendo as mesmas coisas. Enquanto isso, num prédio aleatório, a Jin vem falando que os moleques falaram que o jovem mestre ficou dentro da mansão, mas procuraram lá e não acharam nenhum rato, mas o GPS do garoto diz que ele ainda está andando pelo local. O pai dele fala que isso deve ser obra dos demônios, manda ele contratar aquela organização, pode oferecer uma recompensa que for, mas precisam do melhor caçador de demônios, precisa trazer o filho dele precioso de volta. A Han fala que fez uma postagem no Facebook, já que lá tem muitas pessoas dizendo sobre experiências sobrenaturais, mas pelo que parece, a maioria que estão lá precisam deles. Prota fala que ela trabalhou duro o dia todo, mas não arranjou nenhum trabalho. A Han fala que anotou a maioria, alguns pareciam reais. Como está tarde, amanhã a primeira coisa que vai fazer é checar todos os casos. O Prota fala que vai ficar maluco se continuar em casa desse jeito. Concordou em trabalhar com ela porque ela disse que conseguiria um emprego, mas não tem tanta paciência assim. Se amanhã ela não tiver um trabalho, acabou. Não entende porque ela quer capturar demônios com ele, e ela está dizendo que quer se juntar com o Company Spectre. A Han fala que na situação atual dela é impossível conseguir um emprego, não é como se ele fosse conseguir ficar em casa o dia todo apenas observando. Ela será capaz de ganhar dinheiro enquanto ele captura demônio. A parceria será vantajosa para os dois. Pensativa diz que o mais importante é que a Companhia Spectre paga muito bem. Olhando esse local, ele é poderoso, se trabalhar com ele vai ganhar muito dinheiro. Prota pergunta que capturar demônios é perigoso, pergunta se ela está realmente disposta a arriscar a vida por causa disso. A Han fala que não importa o que aconteça, ela precisa ganhar dinheiro. O Prota fala que o mestre dele estava certo, todas as garotas na cidade são escravas do dinheiro. A Han fala que seja qual for o motivo, estão trabalhando juntos, contando que tem um trabalho amanhã. Ninguém pode voltar atrás com as palavras agora. O Prota fala que tudo bem, vai pra cama e espera boas notícias. A Han fica nervosa, se perguntando se realmente vai dar tudo certo. No outro dia já acorda olhando pro quadro, onde tem a foto da mãe com a cara riscada. Fala que logo ela vai encontrar ela de novo. Fica pedindo pro pai dela olhar pra ela. Ela precisa ter sorte de encontrar um cliente hoje. Desse jeito ele parece GP falando, né, velho? O Prota já aparece na porta com um sorrisinho, dizendo que foi surpreendido. Ainda é cedo, ela já conseguiu um trabalho. Eles já estão esperando lá embaixo. Do lado de fora tem dois caras com Oakley, todos chavosos esperando. Prota fala que é incrível, parece que esse trabalho dele vai ser um do grande. Os dois caras lá fora já ficam usando suas auras malignas com o lobo, falando que o chefe deles convidou para chegarem na casa dele. Podem entrar, por favor, com uma cara muito simpática. A Han fica se perguntando porque eles parecem que estão convidando para tirar a vida deles. Os dois já vão indo no carrinho de boa, só que o carrinho é meio estranho essa roda desse bicho. A Han fica nervosa. Prota pergunta se ela também percebeu que os dois na frente deles são demônios. A Han fala que é como pensou. Ela viu duas figuras fantasmagóricas atrás deles. Pensou que estava vendo coisas. Prota fala que a visão dele só possibilita ver os demônios pela cor da aura, mas ela está dizendo que consegue ver a forma original dos bichos. Talvez esse cara no corpo dela realmente possa ajudá-la a se tornar parte da Companhia Spectre. Assim que vão chegando na mansão, olha o tamanho do portão do homem. Nem um dinossauro passaria por aí. Prota fala que já usou sua visão para olhar aqui. Todas as energias das pessoas são tudo de ranquear. E pergunta quando eles planejam atacar os dois. Os dois guardinhas já começam a tirar roupa rapidamente. E falam que apenas não queriam danificar as roupas, porque elas são um pouco caras. Fala para evitar mal entendidos, vão esclarecer para eles. Eles entraram em propriedade particular, por isso vão ser atacados. Fizeram isso apenas para tornar esse combate legalizado. A Han fica perguntando o que eles estão falando. Prota fala que a menos que haja um motivo, ferir humanos é um crime pesado para demônios, com uma indenização legalizada. Eles estão se aproveitando da brecha na lei para fazerem isso, para lutarem contra ele. Os dois guardinhas ficam falando que isso foi ideia do chefe deles. Precisam fazer eles admitirem a derrota dentro de 5 minutos, aí poderão se encontrar com ele. Pela segurança dela, pede para a senhorita recuar um pouco. Os dois já entram na sua forma de lobo riscado com cortes. O Prota fica rindo, dizendo que isso é engraçado. Os dois lobinhos já vêm vindo para cima. Um já tenta dar
golpe esmaga pedra, quebrando as pedras. O Prota fala que ele é bem rapidinho, hein, para um lobo. O lobo continua vindo para trás, mas porque ele tem um rabo de largata eu não sei. Enquanto um vem pela frente, o outro já tenta vir pelas costinhas, já vem com seu sorrisão preparando um golpe. A Han fica lá de baixo só vendo essa cena bonita de se ver dos rabo branco. Fica mandando ele tomar cuidado, ele vai ser acertado. Mas quando os dois lobinhos estavam chegando perto com seu ataque, o Prota fala que pensou que ia ser preciso só dos seus pés para cuidar dos dois, mas parece que subestimou. Vai ter que usar uma mão também. Já começa a meter um monte de soco nos dois lobos, enquanto bate, defende e desvia ao mesmo tempo. A Han fica perguntando o que tá acontecendo, o que ela deveria fazer. Enquanto isso fica tendo a porradaria ali em cima. Não dá pra ver, mas tá acontecendo. É Prota dando soco no lobo, é lobo levando soco na cara, é sangue de lobo voando, lobo de sangue voando também. O Prota pega um pelo pescoço, falando que vai fazer um carinho. O lobo fica dizendo que não quer mais lutar, não aguenta mais. O Prota fala que não terminou, eles deveriam relaxar um pouquinho, a porrada ainda vai continuar. Os dois já vão caindo de cara no chão. A Han fala que ouviu um boom e do nada os dois saíram voando do chão. O Prota já vem caindo com o outro, pegando ele pelo pescoço. Pergunta se eles ainda não vão admitir a derrota. Os lobos falam que eles nunca vão admitir uma derrota enquanto tiverem uma chance de lutar. O Prota já prepara os seus soquinhos, dizendo que ele tem coragem, mas agora vai ficar um pouquinho sério. Naquele momento, o lobo sentiu um calafrio na sua espinha. Aquele soco comum fez com que ele sentisse extremamente inquieto. Parecia poderoso bastante para destruir o mundo e todo. Naquela hora, ele admitiu a derrota. Quem não ficaria com medo do soco do Saitama? A Han fala que faz apenas 5 segundos que a luta começou, e aquelas duas pessoas rapidamente admitiram a derrota. O outro, abanando o rabo, fala que se seu irmão admitiu a derrota, ele também admite. Eles ouviram dizer que o senhor é muito poderoso. Eles iam dar a vida deles para aguentar esses 5 minutos. Se conseguissem isso, iam trazer honra para a espécie deles. Mas foram ingênuos, não conseguiram aguentar nem 5 segundos. Pedem desculpas, pedem por perdão. Foram muito imprudentes, não vão fazer isso de novo. A Han fica pedindo para os dois botarem suas calças. Prota fala que ficou entediado com essa luta. Pensou que eles fossem mais fortes, agora está sem vontade de lutar. Os lobos ficam falando que não sabe o que aconteceu, mas sentiu que mesmo acertando um golpe, foi como se não tivesse acertado nada. Houve algum tipo de muro invisível protegendo ele. O irmão dele fala que pensou que fosse só impressão. É bastante estranha. A roupa dele parece também estar estranhamente perfeita. É como dizem os rumores, aquela criança é um monstro que ninguém consegue vencer. A Han fica perguntando como ele é tão forte sendo tão jovem. Pergunta o que o mestre dele fez com todas aquelas técnicas para fazer isso. No meio do matinho já tem uma câmera escondida se tremendo de frio. Assim que vão continuando o caminho, a Han fala que tem algo que queria de falar. Não foi ela quem aceitou esse trabalho. O Prota pergunta de onde veio essa merda então. A Han fala que também não sabe, mas como ele prometeu ontem, contanto que tivessem trabalho hoje, iam trabalhar juntos. Então ele não pode mais voltar atrás com suas palavras. Assim que vão chegando na sala, já tem uma Jorginho escorado numa mesa. O chifrudo fica falando que ele derrotou os dois em 5 segundos. A espada dele está querendo provar o sangue dele. Consegue ouvir? A Han fica pensando que isso é muito tosco. Que tipo de desenho ele tá assistindo? Prota pergunta se ele estava falando sério. Manda a espada dele falar rápido. Ele quer ouvir alguma vez. O chifrudo fala que aquela cicatriz nos lobos foi ele quem fez. E além disso, derrotou todos os dois em apenas 2 segundos. A mosquinha do olhão que estava no matinho já vem aparecendo. Ele rapidamente faz um monte de corte na bichinha. Ela não tinha feito nada pra ninguém. A pobre da mosca nessa hora, infelizmente cortada em vários pedacinhos. Pergunta se o que é mais rápido, a espada dele ou os punhos. O Prota fica só parado olhando de boa. O chifrudo já tenta dar o seu golpe. Peixe voador que acorda de manhã cedo. Ele é jogado pela janela. Sai rastejando igual um pedaço de cocô pelo chão. Falando que ele não se esquivou e tem certeza que acertou. Mas parece que ele saiu ileso mesmo assim, ainda tomou um soco. O Prota fala que o que mais odeia são caras rudes como ele, que vem tacando ele do nada. O chefe fica batendo palma, dizendo que ele realmente conseguiu derrotar o guarda mais forte dele em um instante. Ele é muito poderoso, o trabalho é dele. O filho dele se perdeu em uma mansão antiga. Então ontem
A companhia Spectrum enviou pessoas para investigar. Eles não conseguiram encontrar qualquer coisa, mas tem certeza que ele está lá dentro. Se isso for obra de um demônio, até mesmo a companhia Spectrum não consegue encontrá-lo. Ele deve ser muito poderoso. Fica chorando, dizendo para ajudar a encontrar o filho dele. Dinheiro não é problema. O Prota fica rindo com o poderoso. E a Han fica feliz com dinheiro não é problema. O Prota fala que vai fazer isso, é incrível. Definitivamente vai encontrar o filho dele. O velho nessa hora fica calado, engolindo seco. Do lado dele já vem aparecendo uma pessoa de boné com chifre. A Han já fica um pouco nervosa. O filho dele está ali, mas ele tem uma aura demoníaca no seu corpo. E os seus olhos estão brancos. Literalmente. O chefe fica perguntando o que aconteceu com seu precioso. É como se ele estivesse em um estado vegetativo. O Prota fala que ele parece surpreso. O que será o que ele viu? O chefe fica pedindo pro seu filho acordar. A Han fala que em cima dele tem uma alma e ela parece estar muito dolorida. O Prota fala que droga, os olhos de um Gol são mais incríveis que o dele, que inveja. O chefe fica perguntando se o filho dele foi possuído. Pedem que ele vá salvá-lo de qualquer forma. O Prota fala que ele perdeu sua alma. Se não conseguir encontrar ela em menos de meia hora, ele morrerá na mesma hora. O chefe fica dizendo que ele perdeu a mãe dele cedo. Ele é tudo que tem, pode dar o que ele quiser, mas precisa salvar o filho dele. A Han fala que tem algo no ouvido dele, uma mancha vermelha. O Prota manda ela se mexer, usa sua habilidade de dissipador de espírito instantâneo. Começa a sair umas larvinhas do ouvido do garoto. As larvinhas já tentam sair voando, correndo fora, mas o Prota com apenas uma mão dá um estabefe nela e segura a larvinha. Prota fala que acertou ela, mas ela ainda conseguiu fugir. Fala que aquela coisa é realmente incrível. Na verdade era essa coisa que estava no matinho olhando. O Prota já vai atrás dela, correndo atrás do olho ambulante. Fala que ele é muito rápido, tá começando a ficar interessado. Começa uma luta entre ele e o olho para tentar pegá-lo. O chifrudo fica falando que é a chance dele de mostrar suas habilidades. Já usa o seu golpe, aura de bolota, para fazer uma barreira e proteger. Já tenta dar uma espadada no pobre do olhinho e acaba cortando o bicho no meio. Fala que a espada dele é mais rápida, hein? O Prota começa a ficar muito puto. A Han já vem perguntando se ele pegou aquilo, o que era aquela coisa. O Prota fala que essa energia espiritual verde parece familiar. O chifrudo fica perguntando se ele viu aquele movimento, foi muito legal. O Prota fica se perguntando por que aquela coisa virou um feijão preto. O Prota fala que essa técnica é a retirada de grão. Essa não é uma das técnicas mais usadas por um dos ramos tautistas. Eles não foram extintos, todos foram mortos há muito tempo atrás. Enquanto isso, numa casinha com alguns cactos estranhos, um velhote fica falando que um grão foi danificado. Fala que se conseguiram forçar seu grão a se revelar, deve ser alguém da seita deles, da Moshan. Precisam se encontrar em breve, não dá pra ficar adiando mais. O chifrudo fica falando que ele tem um rosto maneiro como o dele, só pode ser mostrado para os fortes. Ele é um autônomo e sabe bem o quão perigoso é para as pessoas revelarem o seu rosto. Fala que a sua espada está dizendo que ele é bom bastante para conhecer a verdadeira forma dele. Ele é o guerreiro da espada independente. O Ziwin, o chefe, fica dizendo que eles têm que encontrar a alma do precioso filho dele. O Ziwin fica reclamando, mandando olhar pro olho dele antes de ir embora. A Han fala que aquele cara é muito narcisista, disse que é autônomo, ele é parte dos outros. Prota fala que pessoas como ele despertam sua energia espiritual por conta própria, e eles possuem o que as pessoas chamam de superpoderes dos jogos. Todo mundo tem energia espiritual. Se você não causar problemas, ele vai ensinar pra ela também. A Han já fica dizendo que vai se comportar. Prota fala que precisa ensinar uma lição para aquelas pessoas. A Han fica perguntando por que tem que vir pra esse local à noite. Ainda falta 4 horas para amanhecer. Podiam esperar ficar de manhã. O Prota fala para ir logo lá. Quanto mais cedo terminarem, mais cedo pode voltar e dormir de novo. A Han aos poucos ia começar a se transformar, e a voz no corpo dela manda ela não entrar. E continua falando sem parar: não entre, não entre, não entre. A Han fica dizendo que o demônio no corpo dela recobrou a consciência, mas aos poucos começa a perder de novo. Fica se perguntando onde que ela veio parar dessa vez. Na frente dela, aquele jarro vagabundo aparece de novo. Fica se perguntando se de novo voltou pro seu subconsciente. Uma mãozinha já começa a aparecer no jarro. Essa cena é familiar. Aos poucos o demônio vai aparecendo, com o corpo totalmente ressecado mais uma vez. A Han já fica se tremendo vendo aquele bicho feio. O monstro também fica se tremendo porque tá com frio. Tô zoando, fala isso não. O monstro fica falando que não quer que ela entre lá, não quer ficar trancado de novo. Está cansado de ficar
preso. A Han começa a sentir a dor dele de ficar preso vários anos e começa a chorar e fica se perguntando por que tá chorando. O prota manda ela se levantar, se ela está assustada não deveria estar aqui. A Han fala que não é isso, ela acha que estava no seu subconsciente agora há pouco e viu um corpo ressecado que se tornou uma criança sem rosto. Acha que ele foi mantido dentro do jarro por muito tempo. Ela conseguiu sentir o terror e a dor e a solidão dele. Não sabe o porquê de querer chorar até agora, mas ainda quer continuar chorando mais um pouco. O prota fala que porque se sente estranho quando vê ela dessa forma. Ele acha que isso são as memórias do Go. Eles se fundiram, então é normal que algumas memórias dele surjam no seu corpo. A Han fica falando que ele também disse que era pra eles não entrarem aqui. Não sabe se foi por causa do Go, mas só está parado do lado de fora já lhe deixa desconfortável. O prota fica rindo, dizendo que estava se perguntando como o Go sabia fugir. Não apenas os olhos dele são os melhores que o seu, ele também tem um ultra sentido, hein? Fala que ela não precisa ter medo, ele está aqui. Manda ficar atrás dele quando ficar muito perigoso. A Han começa a lembrar dele dizendo essas palavras para ela ficar atrás dele, que ele iria salvá-la. E fica feliz dizendo que ele pode ser um pouco narcisista, egoísta, mesquinho e um pouco idiota. Mas as coisas que ele fala fazem ela se sentir segura. Fica esperando para ele ficar um pouco mais perto, está ficando assustada no escuro. Para ela ficar dizendo que não pode esperar para lutar, quer muito começar uma briga. Assim que a Han já dá um primeiro passo, já começa a liberar um monte de aura maligna do local. Fala que sente como se alguém estivesse lhe observando, e o clima também parece ter mudado um pouco. Chama o Tang para ficar um pouco mais perto. Fala que é como ela pensava. Eles estão em um local à parte da casa. A montanha foi mandada para outro local onde não tem nada. Fala que agora há pouco estavam na terra. Como isso é impossível? Como é possível ficar flutuando no céu por tanto tempo? O prota fala que provavelmente entraram em outro espaço. Já começa a estralar seus dedinhos para meter a porrada em alguém. A Han fica perguntando o que ele vai fazer. O prota fala que vai destruir esse espaço com seus poderes. Já começa a usar seu poder do trovão apressado. Já faz aquelas 3 bolinhas lendárias super poderosas. E já usa o seu raio para atacar o espaço. Mas depois de esperar por um bom tempinho, não aconteceu nada. O prota fica brabo dizendo que não funcionou. É um tanto impressionante, hein? A Han fala que é estranho como o ataque dele não funcionou e como aquela criança conseguiu escapar daqui. O prota fala que vão descobrir quando souberem quem é o feiticeiro. A casa continua ficando cada vez mais mal assombrada. Assim que vão andando pelo local, o prota fala que não consegue sentir nenhuma energia demoníaca ou espiritual. Parece que esse também é bom em ficar se escondendo. Pergunta se ela está sentindo alguma coisa. Atrás dele já começa a aparecer uma mãozinha de galinha, toda enrugada. A Han fala que significa que não poderão sair até encontrarem aquele bicho. A mãozinha já começa a lamber o rosto dela. A Han já fica assustada, dizendo que sentiu alguma coisa. Quando o prota vai olhar pro lado porque ela tava gritando, a mão já aparece na frente dele. Já começa a tentar usar seu golpe, galinha ciscadora. O prota segura ela sem nem mesmo olhar. A mão já começa a ficar nervosa. O prota já fica puto, dizendo que esse bicho é nojento de novo. Uma voz começa a falar com ele, dizendo que ele parece ser mais forte, hein? Faz algum tempo desde a última vez que tocou em uma mulher. Elas continuam saborosas assim como ele lembrava. O prota manda ele cortar essa porra e vir logo pra porrada, bundão. Aos poucos do quadro vai saindo 2 mãozinhas. O prota já abre seu olhão. O local todo começa a ficar se tremendo. Um bicho feio vai aparecendo, mandando deixar a mulher, que pode considerar deixar ele ficar vivo. O prota pede para a Han ir um pouquinho para trás, que agora vai começar. A energia demoníaca dessa coisa é 5 vezes maior do que a do Go que tem dentro dela. Aos poucos a mão, que era só uma, já começa a ficar se multiplicando e já vem vindo pra cima. O prota fica rindo, dizendo que não parece que foi uma viagem em vão, finalmente contra um oponente que vale a pena lutar. Os dois já ficam se encarando cara a cara, como se fossem se beijar. O bicho estranho fala que ele parece bem calmo, supõe que a companhia Espectro tem enviado ele. O prota manda ele parar de perder tempo, está com pressa, ele quer ir pra porrada logo. A mão fala que ele não precisa se apressar, não tenha tanta pressa. O chefe finalmente deixou um humano entrar, então vai ser uma pena se isso acabar tão rápido. Pergunta por que ele não joga um jogo. O prota já começa a ficar puto, dizendo que ele fala demais, não gosta disso. Do rosto da Han começa a aparecer uns dedos
e começa a cercar ele todinho. Como isso aconteceu, eu não sei. O Prota já fica puto por estar sendo agarrado e por um monte de mão com tentáculos. A mão manda ele não usar força bruta para se libertar. O braço dele pode crescer em qualquer área que ele tenha tocado. Se você destruí-lo, a mulher também vai machucar-se. Quem sabe talvez ela até morra e perder um pouco de sangue. O Prota pergunta se ela está bem, se sente estranho em alguma parte do corpo. A Han fica falando que não, mas ele tá um pouco enrolado. Piada bosta. O Prota fala que se ela não tá sentindo nada, então tá ok. O monstro sugere que ele cuide de si mesmo primeiro e depois pense nos outros. Mas Mão começa a chegar perto e começa a apertar. A Han já começa a ficar nervosa. O Prota fica dando gemido. Ela fica gritando Tang Cá! As veias do homem já começa a ficar tufada. Parece até que ele tá ficando brabinho, hein? O monstro pensativo fala que machucar ela foi um blefe. Se ele pudesse fazer isso, já teria atacado. Humanos são muito emocionais. Fala que certo, quase esqueceu de contar. Quanto mais tempo ele ficar preso por uma parte, mais forte ela vai ficando. E provavelmente ele está com muita dor. Agora tem certeza que ele parará de se tombralhento em breve. A Han já começa a ficar nervosa, cerrando seus punhos para se libertar de sua ira. Aos poucos, o monstro mão vai chegando perto dela, dizendo que tá na hora de brincar um pouco com os dois. A Han já fica parada e desvia do golpe, e já pega com uma mão, ou as mãos que tinha nascido no seu rosto, e começa a arrancar como se fosse um pedaço de galho. E tira tudo fora. Podia ter feito isso antes, mas não fez. A parte do seu rosto que tinha se machucado começa a se regenerar com o poder da múmia que tem dentro dela. A mão já fica nervosa, se perguntando por que a hora dela mudou tanto do nada. Agora ela parece um monstro. A Han já começa a preparar seu punho da vingança e já mete um socão na cara do monstro mão de tentáculos. Ele sai voando em câmera lenta. Aqui podemos ver essa cena. Aos poucos ele volta a se bater na sua pintura de novo. O corpo dele é só tentáculo, não sei pra que ele usa roupa. A Han fala que não achou que ele fosse desmaiar por algo tão simples assim, mas está tudo bem. Quando ele recobrar a consciência, ela vai estar aqui, vai protegê-lo usando o poder de Gol. A mão fica dizendo que essa vadia agora está morta. Já começa a preparar um monte de mão de vários lugares da casa. Está bastante curioso para ver quanto tempo ela vai durar agora. A Han pensativa fala que como decidiu entrar na Companhia Spectre, não faz mais sentido ficar se escondendo atrás do Tang. O seu corpo já mudou e agora tem habilidade para lutar. Mas esse demônio é um ser 5 vezes mais forte que o Gol dentro dela. Não consegue vencê-lo se for no mano a mano. Tudo que pode fazer é ficar circulando em volta dele. Terá uma chance de ganhar se arrastar a luta até o Tang Cá acordar. As mãos já começam a vir pra cima de novo. Isso me lembra daquele... esqueci. Ela fica dizendo pra ela mesmo que consegue, ela consegue fazer isso. Mas fica nervosa se perguntando por que a cauda dela não está saindo para defendê-la. Assim que as mãos vão chegando pertinha, todas elas começam a ser cortadas uma por uma. A Han fica se perguntando de onde tá vindo esse vento. Todas as mãos são jogadas pra longe. O Prota fala que ela mandou muito bem, mas realmente não é o estilo dele ser protegido por uma garota. Pergunta se ela realmente pensou que um pouquinho de força seria o suficiente para fazer ele desmaiar. Já que ela queria entrar na Companhia Spectre, manda encarar isso como um pequeno teste dele pra ela. Pergunta por que a cauda dela não apareceu, já que ela aparece automaticamente quando ela está em perigo. Pergunta se ela lembra quando perguntou se aquele braço nojento saiu do corpo dela, se ela sente estranha. Mas como ela disse que não, supõe que essa coisa não seja tão poderosa assim para conseguir lançar energia demoníaca falsa e se disfarçar de algo que parece poderoso. Diria que esse monstro é um demônio de classe D, o nível mais baixo que existe. Já começa a usar seu pezinho de vento emprestado e já vai indo pra cima do monstro, que já começa a ficar com medo. Já começa a tentar entrar na sua pintura de novo. O Prota fala que quer ver como a energia espiritual realmente se parece. O monstro, depois de tomar uma surra, fala que achou que era apenas uma criança burra, mas só olhar pra ele já lhe deixa ofegante. É mesmo possível um humano ter uma energia espiritual tão poderosa dessa? Não aguenta mais, acha que vai vomitar. Aos poucos começa a ficar saindo uma fumaça do seu corpo e ela começa a murchar como se fosse um balão. O Prota fala que se esforçaram tanto, mas ele era apenas um porteiro. Estava até pensando em arrancar alguma informação dele,
mas ele desmaiou. O monstro nojento continua nojento, mas agora com uma cara mais humana, parecido com vocês. Mas agora ele não será capaz de fugir quando acordar. O bicho continua na porta, amarrado, todo estranho, parece um nó. O Prota fala que como ele estava vigiando aquela porta, o mestre dele deve estar no andar de cima. Vão atrás desse bicho. O monstro feio fica dizendo que ele está procurando o mestre deles. Ele é só uma criança que não conhece o seu lugar. Prota já começa a ficar brabo, perguntando o que foi que ele disse. Então ele estava só se fingindo de morto. De repente bateu uma vontade de socar alguma coisa. O monstro fica dizendo que foi fácil de provocá-lo, mas o alvo dele é a mulher que está acompanhando ele. As mãos já começam a vir por trás da Han mais uma vez. As coisas gostam de vir por trás nesse Marroá, velho. Desde que ele não esteja perto dela, vai ser fácil de capturá-la. O Prota já escuta só a Han gritando mais uma vez e pergunta por que ela tá fazendo barulho de novo. Mas quando olha para trás, a abestada realmente foi sequestrada. Fica perguntando para onde diabos ela foi e o monstro feio também desapareceu. A Han em outro local fica se perguntando aonde foi que veio parar. Começa a ficar gritando o nome do Tang, onde que ele tá. A mãozinha já fica atrás dela de novo. E uns bichos de pelúcia tudo mortinho aqui. Não sei onde estamos. Mas esses monstros tudo tem vida. Tudo feio como sempre. A mão fala que pegou a garota como o senhor queria. Pergunta o que devem fazer com ela agora. O monstro comendo vários bichinhos. Fica apenas comendo igual como se fosse um guloso. Manda deixar ela vagando por aí. Depois de tudo, ela ficará com ele para sempre. A Han fica nervosa, dizendo que foi separado do Tang. E a estrutura do local é estranha. Se pergunta por que tem todos os quartos assim. E aquele monstro fez tudo o que podia para separar os dois, mas não sabe qual foi o propósito. Em cima do teto já tem a mulher-aranha grudada nele. A Han fica se perguntando por que sente como se algo estivesse por perto lhe observando. Começa a ver alguns garotos correndo e rindo. Uma hora dessa já tava com medo. Ela fica se perguntando por que tem crianças aqui em cima. Assim que vai chegando perto pedindo para ela esperar, umas mãos começam a sair da parede e as crianças somem com umas gargalhadas estranhas. A Han fica se perguntando se aquilo são almas. Acha que essas almas são das crianças que se perderam aqui. Eles vieram aqui para procurar a alma daquela criança que está perdida. Deve ter alguma resposta por trás dessas portas. Assim que abre a porta, o local tá todo vazio, não tem nada aparentemente. Fica se perguntando para onde foram aquelas almas de crianças e o que é essa coisa dentro do pote. Parece que tem alguma coisa dentro. Assim que vai olhar, tem um filhote de cachorro anão. Já fica com medo porque o bicho tá dentro do pote. Você pergunta por que tem um corpo de cachorro ali, é nojento. Mas começa a sentir um cheiro. Enquanto isso, Tang, de boa, continua procurando a Han. Encontra o demônio chifrudo cagando. Já mete a porrada nele perguntando pra onde ela foi. E se pergunta quantos demônios tem nesse local. A Han fala que agora há pouco o quarto parecia tão limpo e legal. Se pergunta o que são essas ondas estranhas e coloridas espalhadas por todo o quarto. Assim que vai chegando perto da cama, fala que está sentindo um cheiro estranho, um cheiro metálico, acha que isso é sangue. Ela não pode apenas ver as almas das pessoas, mas também manchas de sangue que sumiram há muito tempo. E aquilo parece um retrato da família, devem ser os antigos donos desse local. E as duas pessoas próximas ao homem provavelmente são sua esposa e filho, mas se pergunta por que estão arranhadas desse jeito. E acha que essa marca na cama deve ser a figura da filha. Esse lugar é muito assustador como ela pensava. Alguém foi assassinado aqui e tem sinais de que a filha foi arrastada pra longe depois. E pergunta pra onde essas manchas de sangue vão. Ela vai dar uma de detetive agora. E considerando as pistas óbvias que recebeu, deve ter alguma coisa lhe esperando no final. O quarto provavelmente é o da filha, mas não tem muito sangue, não tem ninguém aqui. Só tem uma pequena gota de sangue e uma marca. Acha que a criança foi ferida nesse quarto e depois arrastada pro quarto principal. E ela foi muito ferida enquanto estava no quarto com a grande quantidade de sangue que está vendo. Eles provavelmente foram esfaqueadas inúmeras vezes, assumindo que a arma do assassino foi uma faca. Que é isso? É a Sherlock Holmes? Se pergunta que tipo de inimigo essa família tinha, que foi capaz de machucar uma criança a tal ponto. Ou talvez o inimigo não seja humano. Encontra um livro verde que estava na caixa em cima da mesa. Nela tem um desenho com a família toda e um cachorro. Mas o marido da família ficava brigando com a mãe. E a criança ficava no quarto chorando. A Han fica se perguntando o que aconteceu por Dona agir desse jeito e matar o seu cachorro. Deve ser o corpo dele naquele pote. E ela duvida que o pai tenha matado a própria filha. Além disso, porque ele colocou uma chave na boca do cachorro. O que será que é
esse segredo? Ela precisa descobrir. A sua curiosidade é infinita. Assim que abre a gaveta, tem a faca com traço de sangue nela. Então acha que é a arma do assassino. Isso vai ser útil pra ela, claro, quem não quer uma faca dessa. A chave vai estar na barriga do cachorro. Ela nunca achou que faria algo desse tipo, caçando demônios. Mas tanto faz, escolheu entrar na Companhia Spectre, então vai ter que fazer essas coisas. Pede desculpa do cachorrinho morto e promete que nunca vai fazer algo disso de novo. E espera fazer isso pra ajudar a encontrar uma da criança perdida. Se conseguir encontrar ela, o Tang vai ficar surpreso. Mas para que essa chave serve? Mas vê um cofre perto dela. Acho que deveria tentar nele, né? Mas como ela pensava, então esse é o segredo que estava no caderno. Ela encontra um texto do homem contando toda a sua história, de como foi um perdedor e os trabalhadores roubaram sua oficina, mas encontrou uma mulher misteriosa que lhe deu um selo estranho. Com esse selo ele poderia fazer a filha dele imortal. Foi assim que ele matou o cachorro, matou a esposa, matou a filha, colocando o selo nela, fazendo ela ficar presa para sempre na mansão, sem ser encontrada nem que fosse um espírito. A Han já fica nervosa e começa a vomitar, dizendo que não sentiu essa ânsia de vômito nem quando estava cortando o cachorro. O dono estava tão possuído, como ele pode ter matado a própria filha e esposa de um jeito tão cruel? Do armário, as portas começam a se abrir um pouquinho e uma gargalhada maluca começa a sair dele. A Han fala que o armário se abriu, hein? É provavelmente ou o pai ou o espírito vingativo da criança. Seja quem for, está com um mau pressentimento sobre isso, mas mesmo assim ela continua chegando perto. Já que a sua cauda não apareceu, acha que pode se virar sozinha, e parece que foi o demônio que criou esse espaço. Pergunta o que poderia ser isso, mas acha que precisa descobrir sozinha. Mas acha que também está sendo muito fácil. Ela foi atraída pela alma da criança para esse quarto e encontrou provas sozinhas. O armário se abriu do nada, de jeito nenhum ela vai olhar lá dentro dele. Parece que alguém está lhe atraindo para uma armadilha. Agora ela foi esperta. E esse demônio consegue emanar uma energia demoníaca falsa. Então é bem possível que demônios se escondam, suas energias existam. Além do mais, tem muitas cenas clássicas de filmes igual a isso. Ela não é invencível como o Tang. A única razão pela qual sobrevive sozinha é porque é cautelosa e está se antecipando. Ela não deveria tocar nesse armário. O mais importante é encontrar o Tang e completar a missão. Se ela cair nos esquemas do demônio, não apenas ficará sem a ajuda do Tang, mas muito pelo contrário, arrastaria ele com ela para isso. Comece a escutar uma pessoa gritando por socorro, pedindo para a senhorita ajudar ela. Ela é a única pessoa que pode ajudar ela a escapar desse local. Atrás dela já aparece a garotinha, mandando ela não se assustar. Não queria te machucar, senão já teria feito isso há muito tempo. A Han fica nervosa perguntando se ela é aquela criancinha. A criança fala que atraiu ela até aqui porque queria que ela soubesse da história dela. Talvez assim ela acreditasse nela e fizesse isso. Como agradecimento, ela vai contar o segredo da mansão. Se ela não estiver errada, ela deve estar aqui pelo pequeno menino usando boné. A Han fica perguntando se ela conhece aquela criança e sabe onde está. A criança fala que se ela conseguir rasgar para fora esse estranho pedaço de papel no corpo dela, pode contar tudo o que sabe. A Han fica perguntando se esse pedaço de papel está dentro do armário. Assim que vai abrindo a porta, já fica nervosa, se perguntando como ele pode tratar a filha desse jeito. É desumano. E pelo que ela leu no caderno, a mãe dela não parecia o tipo de pessoa que teria um caso com alguém. Mas o que levou o pai dela a ter tanta insanidade assim? Fica olhando um tempo pro corpo da garota e começa a ter lembranças de quando ficou preso no pote. E todas as pessoas ficaram rindo de comemoração por botar alguém no pote. Nessa hora a múmia toma o corpo dela e começa a ficar muito puta. E na mesma hora já rasga o pedaço de papel. Aos poucos a garota já começa a ficar brilhando e começa a chorar, dizendo que agradece por ter sido libertada. Agora finalmente pode encontrar o pai dela no céu. E fica perguntando se a senhorita está bem. A múmia fala que não é senhorita. O nome dela é Yejian. E já passa o seu corte usando seu rabo na garota. Fala que está bem curioso para saber de onde exatamente vem a coragem para selar ela novamente. O Pro tá procurando, fala que nenhum demônio está querendo abrir o bico e tem uma barreira no segundo andar, então não pode ir nele.
está cansado de ficar andando nesse primeiro local. E se a Long descobrir que ele saiu em uma missão com ela e a perdeu, ele vai tomar uma surra. Aí já corta pra um bebê gordo chorando e um cara de óculos correndo pra dentro dessa mansão com ele. Aí o que ele faz? Ele deixa o bebê no chão com uma moeda de R$1 no bucho dele. O bebê continua chorando e o cara sai correndo do quarto e fecha a porta e deixa ele pra trás. Do nada, da parede já vê um monte de rato dos olhão com fome e já começa a subir tudo em cima do bebê e devora o bebê. E ele fica apenas com os olhinhos pra fora. Foi daí que surgiu o Homem-Rato. A criança fica falando que está finalmente livre. E fala que então o ser que a Hat queria manter aqui dentro era o demônio no corpo da garota. King Young fala que pode sentir. A garotinha fica dizendo que as duas são iguais. São todas crianças solitárias. King Young fica dizendo que agora sentiu uma pressão repentina. Que coisa é essa? A criancinha fica dizendo que a Hat está brava porque ele se libertou. Antes que ela desapareça, vai contar o que tem pra dizer. Ela pode controlar o espaço dentro da mansão e ataques não funcionam contra ele. E é impossível destruí-lo nesse espaço. Em outras palavras, ele é invencível aqui. Mas existe um jeito de derrotá-lo. Uma vez ela leu num livro, mas não consegue terminar, é claro, sua frase. E é arrastada para dentro de um portal. King Young fala que por um motivo o portal continua aberto. É como se estivesse lhe convidando para entrar nele. Assim que passa pelo portal, pergunta como ele ousa tentar trancá-lo de novo. O Pratt fica falando que não importa se ele conseguiu libertar a alma dela. Tudo que ele precisa fazer é comê-la, que assim eles vão ficar junto. Mas quando ela for embora, ele vai ter que ficar aqui para ficar brincando com ela. King Young fica mandando ele deixar a menina aí, ou vai espancá-lo até ele vomitar de volta. O Pratt fica falando que odeia quando as pessoas são más com ele. Se ele não for obediente, não vai ter escolha além de comê-lo. O King Young fica mandando ele vir com um sorrisão na cara. Já vem vindo pra cima na força do ódio. O Pratt fica perguntando se ele já não escutou da garotinha. Aqui dentro ele é um deus e com apenas uma mexidinha de dedo já consegue torcer a perna do King Young em várias voltas como se fosse o Luffy. Eu acho que quebrou. Nessa hora o King Young já ficou um pouco nervoso porque a perna quebrou e já fica caindo de cara no chão porque não contava com isso. O Pratt fala que pede desculpas, não teve escolha já que ele não estava sendo obediente. Como ele não quis ficar aqui e fazer companhia, não teve escolha além de quebrar a perna dela. Pergunta se ela ainda pretende ir embora. Pegou todos os demônios e prende eles aqui com ele, mas não porque eles conseguem brincar com ele, mas porque eles podem ir lá fora, ajudar a pegar as coisas onde os humanos vivem e as coisas que ele quer. E o garoto usando o boné que veio aqui como ontem é como um deles. Todos se sentem sozinhos por dentro e ficam felizes somente quando estão vivendo juntos. Pegou as coisas para comer e brincar, mas ele disse que tinha tudo que precisava em sua casa e queria ir embora e deixou ele ir. Mas no final comeu um pouco da alma dele e libertou. Contanto que ele esteja no espaço que criou, vai saber o que ele é, não importa o quão bem se esconda. Um gol. E ouviu falar que comer sua carne pode aumentar a energia demoníaca e tal. Já fica com a linguinha de fora, dizendo que se ele der uns braços e pernas, ele pode estar livre e ir embora. King Young fala que se ele quiser os braços e pernas, pode pegar. O único problema é que talvez ele esteja morto antes de conseguir fazer isso. Pensativo diz que a mulher notou as manchas de sangue no quarto. Depois ela subconscientemente usou seus olhos. De qualquer forma, isso não funciona fora da mansão. Em outras palavras, a habilidade especial desse demônio consegue prevenir a utilização de poderes dos olhos. E ainda que eles o usem aqui, foi muito ambicioso. Ainda tem que conferir se há outros demônios escondidos nesse local. O Pratt fala que não precisa disso, não tem mais ninguém aqui. Vai perguntar novamente se ela vai ficar e fazer companhia pra ele. King Young fala que só precisa de um braço pra acabar com ele. Mas assim que tenta usar seu braço, ele acaba sendo quebrado de novo. E ela fica gritando mais uma vez de dor. Pratt fica mandando ela parar de ser tão rebelde. Pode matar a qualquer momento. É tão fácil quanto matar uma formiga. Ninguém consegue derrotá-lo nesse espaço. Ele é muito bom aguentando. Imagina se as coisas seriam diferentes.
se ele machucasse os órgãos internos. Já começa a torcer o bucho dela, fazendo sair um monte de sangue. Fica falando que ele é tão mal, sujou ele todo de sangue. Que Yin fala que agora ele está acabado. Pret fica dizendo que não consegue escutar. Estou surdo. Yin fala que não vai repetir as coisas para um cadáver. Já começa a controlar seu sangue, fazendo uma bolinha e faz ele explodir em chamas. Fica olhando pro fogo para ver se aconteceu alguma coisa. Algumas almas começam a sair do corpo do Pret. A garotinha já aparece, dizendo que já conseguiu ver a verdadeira forma dele antes. Ele é um demônio negro, e o motivo dele ter sua aparência atual é porque o demônio negro comeu um bebê e um monte de ratos ao mesmo tempo. Então é por isso, aquele rato foi de F e o bebê também. Os ossos do bebê e o corpo estão no terceiro andar. Se você os encontrar, ele conseguirá pôr um fim nessa luta. Na mesma hora, ela já é agarrada por um negócio preto. O Pret fica perguntando se ela está tentando abandonar ele, e um monte de boca começa a aparecer. Manda ela nem pensar em sair desse local. É ele quem manda em tudo. E ele vira um bicho todo feio, mais feio que antes. A King continua cuspindo sangue pelos golpes. Para que, tendo visto sua situação atual, é inútil saber a localização do seu verdadeiro corpo, pois não consegue se mover e seus órgãos internos estão todos feridos. O Pret continua a ficar dando uma gargalhada toda maligna. King fala que isso vai terminar antes mesmo de encontrar aquela criança. Mas do nada, o chão já é perfurado com uma lança de fogo e faz mais uma explosão bem grande. King fala que essa explosão foi bem enorme. O que será que aconteceu? O Prota já vem aparecendo, dizendo que as barreiras do nada desapareceram lá de cima. Se pergunta se acabou batendo em alguma coisa sem querer. King já sai rolando pelo chão igual um pedaço de cocô. O Prota já aparece perguntando se foi ela quem fez isso. Olha pra perna dela quebrada, olha pro braço quebrado, já fica muito puto perguntando quem foi que fez isso com ela. O Pret se gabando e fala que foi ele quem fez isso, e já que ele veio direto pra ele e vai quebrar todos os membros dele, esmagar suas vísceras. Já começa a se transformar de novo. Já tenta usar seu poderzinho de quebrar as coisas pra tentar quebrar o Tang, mas infelizmente seu ataque bate uma barreira invisível. Ele fica nervoso perguntando como isso é possível, como isso aconteceu. O Prota fala que ele fez isso com ela, hein? Fica muito puto e já usa sua bolinha de raio. Assim que o ataque acerta ele em cheio, ele já começa a sentir um pouquinho de dor. O Prota fala que ele não conseguirá se mover por enquanto e será eletrocutado continuamente por vários raios por 5 minutos. Fala que agora é a vez dela. Gol! Fala que mesmo com a consciência selada, ele não será capaz de sair tão brevemente. Pergunta como ele fez isso. King fica falando que não é hora de discutir sobre isso. O demônio atrás dele ainda não foi morto. Se ele quiser sair desse local vivo, ele precisa encontrar o corpo que está sendo usado como hospedeiro. Isso rápido, já que ele é invencível aqui dentro. O Prota fala que ele é um demônio que matou centenas de pessoas. Realmente acha que ele vai acreditar no que ele está falando? Não há nada invencido nesse mundo. E mesmo que houvesse, seria ele essa pessoa. Aos poucos, a Han vai começando a se transformar de novo. Ela manda ele parar de brancar o fodão e fazer logo o que ela disse. No instante que o demônio se recuperar, ele vai se aproveitar para fugir. Quando isso acontecer, ele não poderá fazer nada. Não importa o quão forte ele seja, precisa se apressar. Não tem nenhuma barreira ao redor daqui. O Prota fala que tá bom. Já começa a fazer uma barreira ao redor do local para ver onde tá o corpo. Fala que tá em cima dele. Já sai voando com seu pulinho super rápido. O King antes de sumir, agradece a garota. A Han fica nervosa, dizendo que o Gro agradeceu ela e chamou ela de madame. O Prota já vai varando o chão, mas que furadeira. Fala que esse deve ser o corpo do que eles estavam falando antes. No chão só tem um paninho vermelho e o corpo do garoto cabeçudo com uma moeda de R$1 em cima dele. O Prota manda ele descansar em paz. O Pret lá embaixo, todo feio, continua pegando fogo. Agora ele tá pegando fogo e choque. Agora sim tá ficando bom. O Prota já usa o seu retorno de prisão de choque. Aos poucos, ele continua pegando fogo e fica só a cabeçona voando. Ele fala que foi muito descuidado. Pensou que ele fosse apenas um tautista comum. Não pensou que seus instintos estavam errados. No momento que ele entrou na mansão, ele sabia que ele tinha um gol no corpo da garota, já aquele cara
Ele não conseguia dizer o que ele era até agora. Sua energia espiritual é tão forte que ele não consegue dizer o que ele é. E começa a desaparecer. Toda a montanha de energia começa a se juntar. O Prota pergunta se essa coisa ainda não morreu. O bebê cabeçudo começa a ficar sussurrando algumas coisas. A Han fala que isso é... Ela não termina a frase, ela só fala isso mesmo. O bebê começa a chorar um pouquinho e vai caindo umas lágrimas. E acabou.